Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica e eu acho que é o último filme do Oscar que ainda faltava estrear, se eu não estou enganado, né? Ou pelo menos dos que vão chegar aqui no Brasil antes do Oscar, eu acho que todos já chegaram. Teria que fuçar minha lista com calma, mas eu tenho quase certeza dessa informação. E esse filme é Kokuho, ou Kokuho, eu admito que eu não sei falar exatamente o nome. E ele é dirigido pelo Sang Yu Lee. É um filme japonês e era o candidato japonês a filme internacional. Né? Aparentemente, em dado momento, ele esteve forte na disputa, não acabou chegando ali na lista final dos 5, né? Já falamos sobre todos aqui no canal, inclusive, mas ele ganhou uma indicação em melhor maquiagem. E aí, antes de falar sobre o filme, é uma indicação muito justa, tá? Separando os elementos, é uma indicação muito justa, porque Kokuho, ou Kokuho, eu vou chamar de Kokuho, tá? Vamos colocar aqui que é Kokuho. Ele é um drama épico que se passa durante 5 décadas. E ele aborda o universo do teatro kabuki, que é uma forma de teatro japonesa, que eu vou tentar resumir mais ou menos um pouquinho mais para frente. E aí, ele tem 2 pontos de maquiagem muito interessantes. O primeiro é o envelhecimento dos personagens, né? A gente acompanha esses personagens por 5 décadas. Obviamente, entre as crianças e os adultos, a gente tem uma troca de elenco, mas durante boa parte do filme são os mesmos atores que vão envelhecendo, e também tem o próprio elemento do teatro kabuki, porque é um teatro com uma maquiagem muito forte e com outras características de maquiagem também que o filme aborda muito bem. Então, temos 2 universos de maquiagem se encontrando de forma muito interessante. Dito isso, vamos à história do filme, né? Ele conta a história do Kikuo, que é o filho de um mafioso da Yakuza, que vê o pai ser morto, e aí ele acaba sendo meio que adotado por um ator de teatro kabuki. E aí, na família desse ator, ele também já tinha um filho, que é o Shunsuke, e aí juntos eles entram pro teatro usando... É meio que um filme de Nepo Baby, tá? Então, usando a fama do pai deles, que é interpretado pelo Ken Watanabe, é o rosto mais conhecido do filme, aqui pra galera ocidental, principalmente. E aí, usando a fama do pai, eles entram no universo do teatro kabuki e a gente vai acompanhando a jornada deles. É uma jornada que tem muito a ver com obsessão, com perfeição, com perda, com abrir mão de algumas coisas em nome da arte. E aí, ao mesmo tempo, é um épico muito interessante, porque ele também tem briga de família, tem traição, tem disputa por poder, de certa forma, tem arrependimento, tem treta e reconciliação entre irmãos. Então é um pacote muito completo de coisas se passando em uma mesma família do teatro durante 5 décadas. Então é meio que um Game of Thrones, ou até melhor, né, na verdade. É meio que um poderoso chefão do teatro kabuki, que começa na máfia, mas depois, dentro desse próprio universo, é um universo meio mafioso, sabe? Tem, por exemplo, dado momento que acontece uma coisa que um personagem pergunta, o teatro vai permitir que ele retorne? Porque o teatro é meio que um universo próprio, muito particular ali, e que com pessoas que realmente mandam naquilo, sabe? Que se você não tomar cuidado, você de fato é expulso, vira uma pessoa qualquer dentro da sociedade para eles. Então, o diretor fez essa relação com o Poderoso Chefão, eu acho que é uma relação muito, muito justa e muito válida. Mas aí, para você que não sabe o que é o teatro kabuki, eu também não sabia, e também não fiz uma longa pesquisa, não, sendo muito sincero, porque o próprio filme ele explica muita coisa. O filme ele não explica o que é o kabuki, mas dá para você entender muito bem, né? É um tipo de peça de teatro que é muito estilizada, mas ao mesmo tempo ela é muito certinha, ela não tem espaço para improviso. Então ela é uma mistura de teatro de drama, né? De dramaturgia mesmo, com música e dança, porque tem uma parada de dança ali dentro das peças, só que ela é muito certinha, muito padronizadinha, ao mesmo tempo, e aí isso fica claro em dado momento, sabe? Em momentos que no teatro ocidental viraria uma explosão de improviso que seria super aplaudida, a pessoa não conseguir executar os passos
minimamente calculados da forma como ela ensaiou, é meio que uma desonra. Então tem essa parada do minimamente calculado, mas também tem uma super estilização. E aí entra a maquiagem, então todos os personagens estão com a cara toda branca, então tem uma super estilização do cenário também. E aí, ao mesmo tempo, tem um outro detalhe, na verdade, que é a abertura do filme, que, por uma questão social, as mulheres não podem participar do teatro kabuki. Então, as personagens femininas também são interpretadas por homens, e esses homens, eles se especializam em interpretar personagens femininas. Tipo uma classe artística específica que é especializada em interpretar personagens femininas. Então, interpretam geishas, por exemplo. E aí a gente é apresentado para esse universo muito rico e muito interessante. E aí aqui eu tô falando só da riqueza artística, porque tem uma riqueza social dentro desse próprio universo, como eu disse, né? Tem o ator que é um Kokuho, que é um tesouro da nação, meio que assim, sabe? Que ele, tipo, se ele falar que você pode fazer, você pode fazer. Então, e aí vai descendo, sabe? Para outras pessoas que também têm poder ali, administrativo, é quase que uma sociedade dentro de um estilo teatral. E não que outras coisas não sejam assim, tá? Porque se você pegar, por exemplo, Hollywood e fechar Hollywood como um microcosmo, Hollywood também é uma sociedade ali dentro, sabe? Tipo, tem quem manda mais, quem manda menos, tem os superpoderosos, tem a plebe, tem classes sociais dentro dessa própria classe, então não é nada muito diferente, só que é dentro de um estilo. Só que é dentro de um estilo particular do teatro japonês. E aí, cara, eu gosto muito, tá? Eu não estava esperando muito de Kokuho. Sei que eu fiz uma introdução imensa e talvez eu não tenha tanta coisa a mais para falar do que toda essa introdução que tenta trazer um pouco da riqueza do filme. Porque essa riqueza e a forma como o diretor explora ela é um dos pontos muito positivos. Eu acho que ele é didático, por exemplo, ele é didático na medida certa. Então ele coloca letreiros na tela para explicar sobre as peças, qual é a história das peças, justamente para você entender um pouco mais desse universo do teatro kabuki. Então, e é um teatro que tem um outro elemento que eu acho que eu não citei, que ele é sempre voltado muito para tragédias. Então tem uma parada meio Romeu e Julieta de amor suicida, tem morte, é uma parada bem de tragédia grega mesmo, assim, sabe? Bem as peças. E aí, às vezes, elas não têm, inclusive, diálogo, sabe? É muito estilizado, mas é muito também caricatural, de certa forma, mas que é justamente para tentar trazer esse melodrama de uma forma bem exagerada. O teatro, por si só, ele já tende a ser mais exagerado do que o cinema, porque no cinema você tem trocas de ângulos, por exemplo, que ajudam a dar significado. No teatro, muito depende do que você está vendo o ator fazendo. Então, a movimentação tende a ser mais exagerada, a face tende a ser mais exagerada, a voz tende a ser mais exagerada. Só que aqui no teatro kabuki é ainda mais exagerado. É expansivo mesmo, justamente para tentar dar conta desse melodrama que faz parte do kabuki. E aí, ele é didático, ele vai te explicando isso, justamente porque o próprio filme dele parece um teatro kabuki. Ele é montado meio que como um teatro kabuki e traz um pouco desse melodrama para dentro da encenação. Não com o mesmo exagero, tá? O exagero fica no palco. Só que o palco, ele dialoga muito com a vida real dos personagens. Então, o que a gente está vendo acontecer na vida real, muitas vezes também acontece no palco. Então, o clímax do filme, por exemplo, acontece praticamente todo no palco. Então, o exagero comum do teatro kabuki, ele ultrapassa os palcos para ir para dentro da encenação do filme, de alguma forma. E aí o diretor, ele trabalha isso muito bem. A forma como ele decide explorar a riqueza desse universo e fazer essa troca entre cinema e palco é muito interessante, eu gosto muito. E tem uma dinâmica de gêneros muito interessante, sabe? A passagem de tempo eu também gosto muito. Tem filmes que não sabem lidar com a passagem de tempo. Não é o caso de Kokuro. Ele sabe lidar com a passagem de tempo, ele sabe como pescar momentos interessantes, ele vai te conduzindo por essa evolução ou desevolução dos personagens, ele vai plantando sementes que vão dar frutos lá na frente. Então, a amarração dele como drama épico
E aí o drama épico, quando a gente usa a palavra épico, vai tanto pro tamanho do filme ali dentro dele, mas aqui também conta para o tamanho do filme como um todo, porque ele tem quase 3 horas de duração. São 2 horas e 54 minutos da gente ali preso dentro da história daquela família, acompanhando os meandros daquela família, todos os detalhes. E aí não tem exatamente ação, tá? Não é um Game of Thrones nesse ponto. A máfia que ele compara não extravasa para esse ponto, mas em termos de dinâmica familiar, elas extravasam e são muito boas. As dinâmicas familiares são muito boas, muito porque o texto é muito certinho, e aí, lembra que eu falei que o teatro kabuki, ele é minimamente calculado? O filme, ele também tem um pouco dessa frieza de ser minimamente calculado, de saber exatamente cada peça temporal que ele vai encaixar e onde ele vai encaixar, sabe? Para você sentir um pouco do filme, sentir um pouco dessa emoção. Ele não usa muito improviso, ele não foge muito, ele tem um cenário muito bem organizadinho, mas que não me incomoda, sabe? Em alguns filmes isso às vezes me incomoda, sabe? Do diretor não se permitir. Aqui ele se permite, principalmente quando ele vai para dentro do palco. Ele deixa tudo minimamente cronometrado e controlado dentro do filme como um todo, e aí quando ele vai para o palco, assim como os personagens colocam para fora o que eles querem, quando eles estão na peça, quando eles estão na ficção, o diretor parece que ele também faz isso, sabe? Parece que ele também vai para outro mundo. E aí, cara, acaba que é muito hipnotizante. Tem 2 horas e 54, tem momentos cansativos, mas, cara, a troca entre esses personagens é muito boa. Você quer entender para onde que eles vão, o que, que vai acontecer com eles. Tem uma parada de busca pela perfeição que está inclusive no subtítulo em português. Então, a gente vai acompanhando a evolução deles como artistas e também como pessoas. Então, tem um elemento humano muito forte e muito bem construído. E aí tem um outro elemento artístico no teatro que também é muito bem construído e que visualmente é absurdo. E aí, cara, é muito difícil não ficar hipnotizado. O clímax que eu falei, que se passa quase todo no palco, cara, é uma parada de outro mundo. É tipo assim, de não conseguir piscar com o que você tá vendo. E é tudo muito bem sintetizado entre dança, trilha sonora, atuação corporal dos atores, porque não tem, sabe, não tem grandes diálogos, é muito aquilo ali, sabe, é contido naquilo ali, mas ao mesmo tempo é absurdamente expansivo, porque tem esse exagero, tem essa expansividade, só que é uma expansividade que ela é contida em pouquíssimos elementos, então tem uma dualidade ali que eu não sei se eu sei explicar, mas que eu gosto muito e que eu não consegui piscar. E aí, Kokuho chegou muito perto de ser um dos filmes que eu mais gosto dessa temporada de premiação, sabe? A nota é 4 de 5. Eu não acho que Kokuho vai estrear em muitos lugares do Brasil, apesar de ser a estreia dessa semana, mas caso estreie na sua cidade, cara, vai sem medo, porque é um filme deslumbrante, é um filme bonito. As 2 horas e 54 podem te preocupar? Talvez, porque como um drama épico, ele não tem a agilidade de montagem, por exemplo, de um agente secreto, até porque o cinema japonês não tem essa característica, né? O cinema japonês ele tem uma frieza calculada muito diferente do cinema brasileiro, completamente diferente. Então, assim, talvez ele seja mais cansativo nesse ponto, mas ainda assim é deslumbrante, é hipnotizante, é um filme muito interessante, Kokuho, que está indicado em melhor maquiagem. Valeu, até a próxima.